Olá, meu amigo e minha amiga. Eu sou o professor Renato Casagrande, presidente do Instituto Casagrande, e estamos aqui para bater um papo muito legal com você no Prosa Educativa, um programa em parceria com a TV Evangelizar e também com o Instituto Casagrande. E nós, como você sabe, sempre trazemos assuntos relevantes para debatermos para você, que é pai, que é mãe, que é professor, professora, assuntos relacionados à educação e à vida. E o assunto que nós trazemos hoje é um assunto extremamente importante, pois vamos falar sobre os direitos universais da criança, em especial o direito à sexualidade, à violação, o risco que nós temos com relação a abusos sexuais na infância. Então eu trago neste momento, para esse programa, uma querida amiga, a Maria Cristina Antunes, que é a doutora Maria Cristina Antunes. Ela é professora do curso de Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná e trabalha nos programas de graduação, mestrado e doutorado, formando aí futuros psicólogos. Cris, muito prazer recebê-la aqui e vamos debater um assunto bem polêmico. Sim, obrigada, Renata. É um prazer estar aqui e poder colaborar com essa discussão. Então é isso aí. Cris, é um assunto que muitas vezes a gente tem um certo tabu de tratar, afinal de contas, né, falar de sexualidade dá um certo desconforto, principalmente muitas vezes do pai, da mãe com a criança. Por que nós temos tanta dificuldade em falar de educação sexual na família e na escola? Olha, Renato, é uma questão que é cultural, né? E isso acaba sendo um problema que vai passando de geração para geração, né? A questão é que os nossos avós, nossos bisavós não tinham o hábito de falar sobre sexualidade com os filhos. É lógico, a gente não pode generalizar, porque a gente sabe que tem famílias hoje que falam com seus filhos e é fundamental que essa educação sexual ela comece dentro de casa, né? Em geral, as pessoas perguntam assim, mas quando que é a hora de começar a falar sobre isso? E talvez a principal preocupação das pessoas, mas se eu falar sobre isso, será que eu vou incitar o meu filho a ter mais curiosidade? A ter curiosidade, a ter relações sexuais. Você provavelmente, como educador, já deve ter ouvido esse tipo Muitas de questionamento, né? Então, veja, a gente sempre fala, eu acho que a dificuldade é a gente criar essa cultura, né? Porque falar sobre sexo não incita os jovens a fazerem sexo. As pesquisas na área falam justamente o contrário, Renato. Que quando você... Veja, eu vou falar rapidamente. Eu fiz um trabalho, o meu trabalho de mestrado, que eu fiz mestrado na USP, em São Paulo, e era um projeto de prevenção em sexualidade e prevenção de AIDS. Tá? De HIV/AIDS, foi na década de 90 que eu fiz esse trabalho. A explosão da AIDS. Sim, e era uma explosão da AIDS, ela estava começando a se disseminar entre os jovens. E hoje a gente tem um quadro muito preocupante no Brasil, que o número de casos de AIDS está subindo de forma assustadora entre os jovens de 15 a 25 anos de idade. Que não passaram por aquele período traumático que a geração adulta, a geração passou, né? E que provavelmente se criou uma contracultura que AIDS é uma coisa de outras gerações, de gente velha, mas não é. E a gente está, de novo, com padrões da epidemia da década de 80, principalmente entre os jovens de 15 a 25 anos de idade. Por quê? Porque as pessoas não estão falando sobre sexualidade e prevenção. Então, por exemplo, a gente fez na década de 90 um projeto que foi financiado pela Universidade da Califórnia, em que foi um delineamento clínico e a gente comparou grupos que tiveram prevenção com grupos que não tiveram. E o que a gente observou? Que os grupos que participaram dos trabalhos de orientação sexual na escola, que esses jovens retardaram o início na vida sexual. Ou seja, os jovens que não participam de trabalhos de prevenção, que acabam entrando na vida sexual de forma mais prematura. Então, pai e mãe,
Isto é uma coisa importante. Falar sobre sexo não vai incitar o teu filho a fazer sexo. Falar sobre sexo vai fazer ele conhecer, baixar a ansiedade, baixar a curiosidade, se responsabilizar, e isso acaba retardando o início da vida sexual. Veja que interessante. Mas olha que eu tenho certeza que muitos pais que estão nos assistindo e professores, eu acho que às vezes se sentem despreparados para falar sobre isso. Porque a gente, como nós não tivemos um preparo, a escola também não nos ensinou, a gente leu um pouco sobre isso, talvez gere nos pais talvez um medo, não só um preconceito, um tabu. Eu vou dar um exemplo, Cris. Eu sou da geração de 60, 70, nasci na década de 60. Há pouco mais de 2 anos, eu perdi minha mãe. E quando nós fomos mexer nas coisas da minha mãe, que é um dos momentos mais tristes, o dia que você fecha a casa da sua mãe, que você fecha parte da sua vida, eu encontrei uma coleção que está comigo, ABC da vida sexual. A minha mãe, como professora, ela me ensinou com um livro. O ABC da vida. Eu tenho toda a história. Tinha o livro da minha irmã, o livro do meu, o livro dos dois, em que explicava toda a relação sexual. E eu lembro da minha mãe me ensinando a lição, e a gente lendo o livro. Eu fui orientado por uma professora, mãe, educadora, de uma época que tinha muito mais tabu que hoje, e ela, como educadora, tinha uma consciência de que precisava me preparar, tanto eu como minha irmã. Não adiantava, porque naquela época você pregava muito, inclusive, a virgindade para a menina, então tinha toda aquela situação. O homem é o contrário, o homem tinha que ser mais libertário, mais a própria libertinagem. Parece que quanto mais cedo você assumisse, se tivesse uma relação sexual, mais homem você seria. Acho que você lembra disso, né? Então, muitos pais aconselhavam os seus filhos a ter uma relação sexual até prematura para provar a masculinidade, e ao contrário com a mulher. A minha mãe, independente de ter todos esses dogmas, esses tabus, esses, não sei se você pode chamar de ritos, mas em si, esses valores, ela tinha uma preocupação muito grande em nos ensinar. E é uma das coisas que mais marcou, porque eu e minha irmã choramos junto com os livrinhos, porque ele foi muito importante. Porque quando eu entrei na adolescência e começaram a vir os termos populares, né, de sexualidade, eu tinha um conhecimento mais apropriado. E eu lembro que isso fez toda a diferença na minha vida. Então, eu dou um depoimento pessoal de uma mãe educadora que teve essa preocupação lá na década de 70. Isso é importante, sabe, Renato? As pessoas sempre me perguntam, mas quando falar sobre sexo com seu filho? Quando seu filho perguntar. Este é o momento. Pode ser que a criança pergunte mais cedo ou pergunte depois. A forma como a gente fala dessas coisas, você vai usar uma linguagem adequada para a faixa etária, né? Então, normalmente eu recomendo às pessoas usarem materiais educativos que tem. Às vezes você pode comprar um livro, ou se não tem dinheiro para comprar um livro, procura na internet, porque tem muitas cartilhas, muitos vídeos que são apropriados para diferentes faixas etárias. E aí, já entrando um pouco na outra questão que a gente vai falar hoje, que é da questão do abuso sexual, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas têm muito tabu, tem muita dificuldade de falar, né? Acha que já não fala da orientação, não orienta, não explica, e acaba muitas vezes expondo a criança a ser até um risco de ser vítima de um abuso. Todas as pesquisas mostram que a criança não tem informações, que ela fica mais vulnerável. Ela é desculpa o termo, mas ela é uma presa. Ela é a pessoa ideal para ser vitimizada. Tudo que um agressor sexual quer é que a criança não tenha informação. Porque aí, e isso faz parte da dinâmica do abuso sexual. Veja, a gente tem alguns dados que eu posso passar rapidamente, tá? Mais de 70%, 80% dos casos, o agressor sexual é alguém de dentro da família, Renato. Infelizmente, a gente sabe que esta é uma realidade. E por que isso acontece?
Porque a gente sabe que quando o agressor é da família, ele consegue envolver a criança numa trama, numa dinâmica, que é uma dinâmica de confiança e cuidado. Então, muitas vezes, o agressor vai se aproximando assim devagarzinho, vai contando histórias, vai estabelecendo uma relação especial com aquela criança. A gente fala que ele vai dessensibilizando a criança, até ele começar a envolver a criança numa trama e ter atos abusivos. E a criança, muitas vezes, não tem no repertório de comportamento dela esse conhecimento de que aquilo é inadequado, de que aquilo não pode. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Muitas mães, no meu consultório, ou mesmo quando eu estou dando aula na universidade, até os próprios alunos perguntam, né, Renato? Então, eu sempre falo assim, olha, a gente pode falar com a criança já desde pequenininha. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube de um projeto, chama Projeto Fique Vivo, né? É um videozinho que a menina fala sobre toques bons e toques ruins. Veja, ela não está falando sobre abuso sexual ou outras coisas do ato sexual em si, né? Ela está falando sobre partes do corpo que são privadas, partes que são públicas, o que pode fazer, se alguém tocar certas partes do corpo que tem que contar para a mãe, para o pai, ou se às vezes pode ser o pai, a gente sabe que tem uma alta porcentagem para a criança recorrer, se não puder recorrer a alguém da família, um professor, um médico, alguém da comunidade religiosa, o padre, a freira, um pastor, pedir ajuda para alguém, né? Mas a criança precisa ter isso no repertório, né, Renato? Então, a gente tem aí uma criança que precisa ter no repertório, ou seja, a partir de uma formação, mas o pai tem um outro problema, que é identificar quanto que criança tendo ou não tendo no repertório, ou às vezes a criança sendo envolvida, como você falou, por uma pessoa próxima, ou às vezes 70% você falou que é... 70%, 80%. 70%. E tem uns 20%, 30% que não é. E a criança é envolvida por alguma questão, às vezes uma troca, um brinquedo... mas muitos pais têm dúvida e não sabem quais são os sinais que podem identificar que um futuro abuso ou que está ocorrendo ou que poderá ocorrer um abuso. Essa é uma questão importante, mas você vai responder daqui a pouquinho. Nós vamos ter um momento de intervalo, a gente volta na sequência e aí a gente vai continuar discutindo com a doutora Maria Cristina sobre essa questão do abuso sexual na infância e vamos discutir, então, quais são os sinais que uma criança pode apresentar para que o pai identifique, a mãe identifique, o tutor, o responsável por essa criança, identifique se está ocorrendo ou poderá ocorrer um futuro abuso. Fique ligado que a gente já volta. A TV Evangelizar também está no Facebook. Segue a gente lá. Olá, pessoal. Voltamos para o nosso programa. Estamos aqui na TV Evangelizar e no Instituto Casagrande, no programa Prosa Educativa. Um papo muito educativo com pais, com professores, com educadores, com crianças, adolescentes, jovens, com a família. Para discutirmos assuntos relevantes à educação. E hoje o assunto olha, está pegando fogo. É um assunto que a gente tem um certo tabu de lidar, que é com relação ao abuso sexual, à sexualidade na infância. Estamos aqui com a doutora Maria Cristina Antunes, uma psicóloga, uma doutora em psicologia, que está nos falando sobre essa questão do abuso sexual na infância. E eu, antes do primeiro bloco, eu fiz uma pergunta para ela vai nos responder agora, né? Os sinais que os pais podem identificar quando está ocorrendo, pode ocorrer um abuso sexual na infância, Maria Cristina. Então, Renato, a gente sempre fala que existem sinais gerais e sinais específicos, tá? Os sinais gerais seria qualquer tipo de alteração de comportamento da criança. Então, por exemplo,
A criança pode ter insônia, pesadelo, mudança de comportamento alimentar, problemas escolares, ficar agressiva. Veja, não é que ela vai ter tudo isso, tá? Mas ela pode ter alguma alteração de comportamento. Aí você vai me falar assim, mas não é toda criança que tem enurese que foi abusada. Não, é por isso que a gente fala, é um sinal geral. Quando a criança tem uma alteração de comportamento, a gente sempre tem que investigar. Por isso que é importante levar para um psicólogo que possa fazer essa avaliação para ver o que está gerando aquela alteração de comportamento. Só que, em geral, a criança, além disso, ela pode ter sinais mais específicos. Então, um dos sinais específicos que a gente chama é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um conjunto de sintomas. Em geral, a criança fica ansiosa, com insônia, com medo, ela tem um quadro, um conjunto de sintomas que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser mais perceptível ou não, né? Por isso que, às vezes, a pessoa não tem aquele olhar treinado para diagnosticar. Mas um sinal específico, em geral, é a criança relatar a situação, né? E a criança, às vezes, faz tentativas de relatar, de contar para alguém o que está acontecendo, né? Então, veja, conforme eu falei no bloco passado, às vezes a criança não tem um repertório, né? Então, ela não sabe que aquilo é inadequado. Então, às vezes, ela pode ser que ela faça uma revelação sem uma intenção de falar, estou sofrendo isso, porque aí a criança que não entende que aquilo é errado, né, Renato? Agora, às vezes a criança já tem isso no repertório. E a gente... Se a criança, quando você fala do repertório, você acha não, você estuda, com certeza você pode afirmar com mais veemência até. Se a criança tem um preparo, como nós falamos no bloco anterior, que ela foi educada, tem informação, é mais fácil ela poder... Sim, é mais fácil. Até conversar com o pai. Ela vai discriminar. Aquilo é um fator protetivo. A informação para a criança é um fator protetivo. Porque se ela tem ela vai saber se defender, inclusive, com o agressor. Inclusive, você pode e deve ensinar para a criança que ela tem que falar para o agressor de forma assertiva. Não faça isso comigo. Você não pode tocar aqui neste lugar. E falar para a criança que ela tem que tentar fugir da situação e pedir ajuda para alguém, para uma pessoa adulta. Porque depois que ela foi abusada, daí o fato já ocorreu. Né? Então, e aí, Renato, aí vem um outro problema, né? Porque nesta dinâmica, muitas vezes a criança não sabe que aquilo é um abuso, né? Ou ela sabe e a gente tem uma coisa que a gente chama da síndrome do segredo, né? E aí entra numa daquelas coisas que eu te falei hoje, né? De por que tem pessoas que às vezes levam anos para contar, né? Então, veja, Renato, quanto mais velha a criança mais difícil é ela relatar o abuso. Vocês vão falar assim, por quê? Porque ela percebe, se o abuso for intrafamiliar, ou seja, alguém dentro da família que abusa dela, e ela está ali naquele círculo familiar... Ela convive com o abusador constantemente. Ela tem uma relação ambígua, porque ela tem uma relação de afeto com o agressor. Então, uma relação que a gente fala de amor e ódio, né? E essa ambiguidade... E a dinâmica dela com o agressor também vai envolvendo ela, pode começar a fazer ameaças, e a criança tende a ficar em silêncio. E, pior do que isso, a criança percebe que se ela falar aquilo, qual que vai ser a consequência daquilo para a dinâmica familiar? Renato, veja, a gente tem um serviço na Tuiuti que é de atendimento de vítimas de abuso sexual que eu coordeno. Tenho eu e outros professores do mestrado, né? A professora Maria da Graça, professor Carlos. A gente trabalha com atendimento de vítimas e a gente supervisiona os alunos.
E a gente tem vários convênios, que a gente recebe os casos da promotoria pública, de vários locais aqui que encaminham para a gente. O que a gente observa, Renato, é que a revelação do abuso cai que nem uma bomba nuclear no meio da família. Sabe? Eu sempre faço essa analogia, quando abre até o cogumelinho, né? Porque é horrível, né? Eu acho que são dois, pode citar dois problemas, o abuso sexual e se for alguém próximo, então acho que é muito mais sério e mais drástico, né? Veja, tem vários fatores que fazem com que esse quadro fique mais severo. E a gente sempre fala que um dos grandes problemas é a revitimização da criança. Por quê? Porque quando ela revela, às vezes, infelizmente, gente, a família, às vezes, não acredita na criança. E não é porque, às vezes, tudo bem, às vezes você tem uma família negligente, Renato, mas, às vezes, a família não é negligente, mas a família tende a... E por que ela não acredita? Ela acha que a criança criou aquilo para... Eu acho que a gente, infelizmente, tem uma cultura mundial que fala que a criança mente ou que fantasia. Mas eu posso dizer com toda certeza que a maioria dos relatos de abuso sexual são verdadeiras, Renato. As pesquisas internacionais todas mostram, tem pesquisas que mostram que você tem no máximo 1 a 2% de falsos relatos. Então, a criança ela não tem por que mentir, Renato, e inventar uma coisa sobre alguém que ela ama, que ela gosta. E a família, às vezes, revitimiza, não acolhe, fala, não, deixa para lá, imagina que besteira. Tem, às vezes, uma própria negação do parceiro ou da parceira, né? De que isso pode estar acontecendo. E tem ainda uma situação de proteção. De, por exemplo, o caso, às vezes, que eu sei de um caso de um padrasto que a mãe não quis aceitar ou não quis entrar em confronto com o padrasto porque o padrasto era provedor da família. Então, você está tocando num ponto, são vários, né? A questão financeira, às vezes, é algo que influencia, mas às vezes não é só a questão financeira, Renato. Pode ter uma dependência emocional, pode ter uma questão da dinâmica familiar. Então, eu já vi diversos casos. E veja, isso eu sempre falo que, infelizmente, o abuso sexual ele é bem democrático, porque ele acontece em todas as classes sociais, não discrimina por renda. Acontece na classe baixa, mas acontece lá em cima, na classe alta. E há uma proporção, é igual as pesquisas. Existe uma classe que é mais predominante, uma classe social, ou como se fala que é democrático, é quase que as proporções, os percentuais muito parecidos? Eu acho que é difícil a gente estimar isso. Por quê? A gente fala que o fenômeno do abuso é como se fosse um triângulo invertido, né? Então, veja, do total de casos, a gente sabe que as vítimas tendem a ficar em segredo. Então, veja, eu vou te dar 2 dados de pesquisa, e eu acho que, veja, gente, eu estou aqui falando de questões que não é só da minha experiência clínica, que eu atuo na clínica há mais de 30 anos, mas é da pesquisa na área, né? Nós fizemos 2 grandes pesquisas aqui no Brasil, com mais de 1.100 participantes, cada uma dessas pesquisas. E a gente chegou em taxas de abuso sexual de 30%. E desta taxa, dessas pessoas que sofreram abuso, 50% afirmou que nunca falou do abuso para ninguém. Então, são múltiplos fatores que fazem com que a criança fique em silêncio. Por isso, mais uma vez, eu reforço aqui, por isso que é importante ensinar para a criança. Você falou da tua história, eu vou contar da minha rapidamente. Você vai contar daqui a pouquinho. Foi o seguinte, nós vamos continuar esse podcast para quem quiser
no canal do YouTube do Instituto Casagrande. A gente aqui vai encerrar esse papo aqui na TV Evangelizar no Instituto Casagrande, convidando você para entrar agora mesmo, no Instituto Casagrande, no YouTube, e a gente continua, esse papo está muito, muito aquecido, mas aqui nós temos um tempo, então, Cris, eu quero, neste momento, encerrar com você, Sim. Dizer muito obrigado, só mostra rapidamente teus livros aqui para o pessoal da televisão. Então, olha, a gente tem 2 livros que foram publicados recentemente, um que fala sobre prevenção de abuso sexual, que é um livro da minha ex-aluna, né, minha colega de trabalho, hoje, Sandra Mara de Almeida Rodrigues, e eu. E o outro livro também é de uma ex-aluna minha do mestrado, da Regiane Baú Gomes, em que a gente fez uma pesquisa com crianças abusadas e com as mães das crianças. Então, é muito interessante, porque a gente verificou que as mães das crianças abusadas adoecem mais do que a criança que sofreu o abuso. Olha que legal, gente. Então, quero agradecer muito a você pela presença aqui. Estamos com a doutora Maria Cristina Antunes falando sobre abuso sexual na infância. E se você quiser continuar esse papo, vai agora para o canal do YouTube do Instituto Casagrande e a gente continua conversando. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui nessa prosa educativa e a gente volta no próximo programa.